verso 7 até o 10. Vamos ler? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 até o 10. Mas antes de nós lermos, feche seus olhos, peça para o Senhor revelação nessa hora, peça para o Senhor falar contigo, deixe sua preocupação lá fora, deixe seus problemas lá fora, pede para Deus abrir o seu coração, o seu entendimento, para entender a palavra de Deus. Pai, nós oramos nessa noite e declaramos, ó Deus, uma revelação da Tua palavra. Fala conosco, ministra aos nossos corações. Ó Deus, nós deixamos lá fora todo o levante do diabo. Declaramos que essa é uma palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Fala comigo, eu abro meu coração e a minha mente para ouvir e entender a Tua palavra. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele disse: a minha graça te basta. Diga comigo, a graça de Deus me basta. Fala mais alto, a graça de Deus me basta. Fala para o seu vizinho, a graça de Deus te basta. Porque olha o que o apóstolo Paulo diz: porque o poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Hoje eu quero falar de fraqueza para os irmãos. Hoje eu quero falar que a graça de Deus, ela flui para as nossas fraquezas. Às vezes você acha que a vida cristã, ela é como se fosse um curso, que você entra sem saber muitas coisas, mas que agora o desafio é você ir aprendendo uma performance até se tornar a melhor versão de si mesmo. Está na moda isso, né? Nas palestras aí, se tornar a melhor versão de si mesmo, ser uma pessoa melhor, uma pessoa boa, e até chegar ao nível de nunca mais ter fraquezas, até chegar ao nível de nunca mais você ser alguém frágil, e agora ser o crente que não é tentado, o crente que não tem defeitos, o crente que não tem falha. Eu cheguei no suprassumo da cristandade. Mas a vida cristã não é isso, porque o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, ele falou que Deus disse para ele: o poder se aperfeiçoa aonde? Na força ou na fraqueza? Na fraqueza. Ele continua falando, ele piora a situação. O que ele diz? De boa vontade, pois me gloriarei. Essa palavra gloriarei aqui é me gabarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer, alegria nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E ele encerra falando: quando sou fraco, então é que sou forte. Fala comigo, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. E Paulo, ele era muito mal interpretado quando ele pregava o Evangelho. E na verdade, toda vez que nós pregamos o Evangelho, nós somos mal interpretados. Tem um teólogo muito famoso em inglês, chamado Martin Lloyd Jones. Ele tem uns estudos do Novo Testamento, tem até uma aqui na minha sala, sobre Romanos. Ele estuda versículo por versículo de Romanos. Ele é muito homem de Deus, usado nessa área do ensino. Ele diz algo que me chamou a atenção. Ele fala que se as pessoas não nos acusarem como acusaram Paulo, se as pessoas não nos mal interpretarem como mal interpretaram Paulo, talvez nós não estejamos pregando o evangelho que Paulo pregou. Porque Paulo pregava insistentemente sobre a justificação pela fé, sobre a graça de Deus, e também pregava que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Nós pregamos isso também. Só que quando Paulo pregava isso, o que o povo pensava? Uai, se todas as coisas cooperam para o meu bem,
então eu vou fazer o mal. Porque se eu fizer o mal, então o mal que eu fizer vai se sobressair com o bem. Então eu vou fazer o mal. Vê se isso não é uma interpretação enlouquecida, mas é uma má interpretação. E Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 3, verso 8. Quer ver? Olha na sua Bíblia. Romanos 3, 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Mas Paulo nunca ensinou que é preciso fazer o mal para vir o bem. Ele só falou que todas as coisas é todas as coisas, até as coisas ruins, quando vierem sobre a sua vida, elas vão cooperar para o seu bem. Amém, irmãos? Tem coisas que você não entende. Seja honesto. Tem coisas que vêm sobre a sua vida que você não compreende. Talvez uma crise financeira, um golpe, um prejuízo, uma doença, sabe? Um filho rebelde, você fica, por quê? Por quê? Eu não entendo. Mas se você entender que todas as coisas, mesmo que não seja aquilo que você causou, aquilo vai cooperar para o seu bem. Porque é muito fácil você crer nisso quando é algo externo que vem contra você. Você até se levanta e fala, eu creio, isso aí é obra do diabo, está amarrado, restaura, eu declaro. Você tem autoridade sobre aquilo. Mas quando você que apronta, quando você faz a coisa errada, quando você é que comete o erro, aí você fica condenado, você fica mal, entende? Você às vezes eu caí num golpe há um tempo atrás, um valor, sabe? Eu sou pobre, eu não sou pobre, eu sou rico, amém? Aos olhos naturais eu estou na classe dos pobres, e qualquer dinheiro que a gente junta na conta é uma alegria muito grande. E você sabe, o pouco dinheiro que eu tinha, eu fiz um investimento errado, zerou, acabou, era uma cilada. E para mim era muito dinheiro, para você não, que você é muito rico, aleluia. Mas para mim era muito dinheiro, fiquei mal, fiquei triste, porque como que eu pude acreditar? Como que eu fui tão bobo, tão inocente? Meu Deus do céu! E aí vem aquele peso. E aí, como que agora eu posso declarar esse versículo, todas as coisas cooperam para o meu bem, porque foi eu que fiz errado. Foi eu que fiz o investimento, foi eu que fui tolo. Aí eu não tenho coragem de chegar e falar, eu declaro que eu vou ser restaurado, que Deus vai me restituir em dobro, se eu perdi esse valor, eu vou ganhar 7 vezes mais em nome de Jesus. Mas por quê? Porque quando nós aprontamos, nós achamos que Deus não está envolvido nisso. Mas eu vou te falar algo, até quando você faz algo de errado, até quando você é tolo, me perdoe pela expressão, ainda assim Deus vai reparar a sua bagunça, Deus vai restaurar aquilo que foi roubado, Deus vai restituir aquilo que foi tomado, e não vai ser apenas da mesma maneira, vai ser o dobro, o triplo, 7 vezes mais é a palavra de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Mas muitos falam, não, aquilo que é possível no seu braço, faça você, e o que é impossível você clama a Deus. Não, meu querido, o que é possível no seu braço, você vai clamar a Deus do mesmo jeito, porque você não tem que ficar pensando, eu só vou pedir para Deus quando eu não conseguir. Seja honesto, poucas coisas você não consegue, a maioria você consegue fazer. Aí você vai deixar Deus de lado na sua vida? Não, nos mínimos detalhes Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Pastor, mas foi eu que errei. Essa é a graça de Deus. O seu filho erra e é você, como um pai, que resolve a bagunça do seu filho. Você é filho de Deus e todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Você crê nisso? Então, muitos começaram a interpretar mal a pregação de Paulo. Eles começaram a pensar, então eu preciso agora fazer o mal para vir o bem. Outra má interpretação da pregação de Paulo, que é o que nós também como igreja sofremos muito hoje, é aquela acusação, já que tem graça quando eu peco,
então eu vou pecar muito para ter mais graça ainda. Paulo pregava isso? Sim ou não? Pregava. Ele falava o quê? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas Paulo pregava para você pecar? Claro que não, irmãos. Claro que não. Ele nunca falou, tem que pecar, irmãos. Tem que pecar. Não. Ele falou, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí qual que era a interpretação errônea dos romanos? Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? É como dizer, vamos adoecer para poder desfrutar do prazer da recuperação? Vamos adoecer para poder saber o que significa a cura? É claro que não. Dizem, eu não sei se é verdade, estou só passando como eu recebi. Dizem que quando você quebra um osso, e aquele osso ele é colado, né, depois de um tempo, uma cirurgia, ele fica mais forte do que antes de ser quebrado. Então quer dizer agora que porque o seu osso fica mais forte depois de quebrado, você vai pegar uma marreta e vai quebrar o seu osso para ficar mais forte ainda? É claro que não. Então a interpretação era errada. Por que era errada? Porque eles pensavam o seguinte: essa pregação vai levar o povo a pecar mais ainda. Essa pregação da graça vai levar o povo a viver no pecado. Mas isso é uma mentira do diabo. Porque eu creio no poder da graça mais do que eu creio no poder do pecado. Amém, irmãos? Quantos creem mais na graça de Deus do que no pecado? A graça te livra do pecado. Romanos 6,14 diz isso. Você não está mais debaixo da lei, por isso você é livre do pecado. Você é livre do pecado. Amém? E Paulo ele até fala, Romanos 6,2, de modo nenhum. Olha o verso 2, de modo nenhum. Impossível. Não porque você vai tentar na força própria cumprir uma lei para não viver mais no pecado. Não, ele está falando o seguinte: como viveremos ainda no pecado, nós o que para eles morremos? Você foi morto para o pecado, amém, irmãos? Você morreu para o pecado. Por isso a segurança de Paulo em pregar a graça de Deus não é uma questão de colocar leis em você, mas é uma questão de saber, você morreu para o pecado, foi crucificado com Cristo, agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Como eu vou viver no pecado se eu morri para o pecado? Quem é que morreu para o pecado? Diga amém. Você morreu para o pecado. Como você ia viver no pecado agora? Pastor, mas eu peco. Sim, você peca, mas você é justo. Amém? Amém. Eu falei isso semana passada, por isso que é bom você não faltar culto, que aí uma palavra vai seguindo a outra. Eu disse que a obra de Adão, ela é muito forte, e o ímpio não pode mudar a obra dele, de Adão, por ser uma boa pessoa. O ímpio, ele é pecador por quê? Porque ele pecou, porque ele herdou o pecado de Adão, porque ele já nasceu no pecado, irmãos. Ele já nasceu no pecado. Davi disse, em pecado concebeu a minha mãe. Toda criança já nasce no pecado. Mas aí, um dia ele se torna uma pessoa boa. Ele acorda, ele faz uma caridade, ele ajuda um pobre, ele ama a esposa, ele ama os filhos. Mas eu te pergunto, essa boa ação do pecador, do ímpio, tem poder de mudar a sua posição diante de Deus? Não. Nenhum homem é salvo pelas boas obras, é salvo porque crer em Cristo. Mas quem crê em Cristo se torna justo. E agora você é justo por quê? Por causa das suas boas obras ou por causa da obra de Cristo? Da obra de Cristo também. O apóstolo Paulo diz isso, Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Você foi pecador por causa de quê? Por causa de Adão. Você virou pecador por causa de Adão. Todo mundo crê nisso. A nossa dificuldade é em crer a parte B do versículo, que fala, assim também, por meio da obediência de um só, que é Cristo, muitos se tornarão justos. Então, como que você virou justo? Pela sua obra ou pela obra de Cristo? Fala comigo, obra de Cristo. Você é justo porque Cristo obedeceu. E na hora que você crê, você entra na justiça de Cristo. Aí agora a pergunta que não quer calar:
se o ímpio, quando faz boas ações, não tem poder de mudar a sua posição de pecador diante de Deus, você que é justo, quando faz uma má ação, tropeça aqui, cai acolá. Já viu essa música? Nunca ouviu? Acabei de inventar. Existe, é um corinho, os mais antigos conhecem. Tropeçou, caiu. O justo deixa agora de ser justo porque tropeçou? Eita, pastor, e agora? Não deixe. Porque a obra de Cristo é muito maior que a de Adão, meu querido. Se a obra de Adão você não pode mudar, imagina a obra de Cristo. Pastor, mas então viveremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, porque você morreu para o pecado, agora você é justo em Cristo Jesus. Amém? Por isso, meu querido, nesse momento, você precisa entender que o poder da graça do Evangelho, o poder de Cristo é muito maior que o pecado. Eu sei que muitos estão preocupados apenas com o pecado, mas o pecado foi algo resolvido lá na cruz. Pastor, mas eu peco ainda, eu ainda vejo o pecado, eu sei, eu também, estou no mesmo time. Mas agora, qual que é a sua posição? É de justo. Você não sente mais prazer no pecado. Você não acorda de manhã planejando o pecado. Você não acorda de manhã pensando, hoje eu vou fazer tal coisa. Não, você é justo. Você quer agradar a Deus. Você quer amar os irmãos. Você quer amar a sua esposa. Você quer servir a Deus. Mas aí acidentes acontecem, tropeça. Você talvez até cai no pecado. Mas nesse momento você levanta e fala, eu continuo sendo justo em Cristo Jesus, o sangue dele já está me lavando, existe uma cachoeira de perdão sobre a minha vida, e mesmo que eu caia aqui, ou eu posso tropeçar, mas eu vou me levantar, porque o sangue do Senhor está sobre a minha vida. Amém, irmãos? Essa verdade deixa os detratores, os que nos perseguem, enlouquecidos. Eles não podem entender a graça superabundante. Da mesma forma, não entendia como Paulo, quando Paulo pregava isso. Amém, irmãos? Amém. A graça, ela é atraída pelos deméritos, pelos defeitos do homem. Por isso que o poder, ele flui para onde? Para a fraqueza. Quando Jesus veio, ele veio para manifestar a graça dele, amém? A Bíblia diz em João que a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por intermédio de Jesus. A graça é uma pessoa, é Jesus. E quando a graça veio, quem era o tipo de gente que rodeava Jesus? Eram os mais ricos, eram os religiosos da época, eram os fariseus, os escribas, saduceus? Ou eram as prostitutas, os publicanos, os leprosos, os cegos, os aleijados? Mas sabe, Jesus começou a atrair um tipo de gente que incomodava as pessoas, porque incomoda, até nós, irmãos, somos incomodados, entende? Não é que não tinha gente rica, tinha José de Arimateia, tinha Zaqueu, né? Tinha as mulheres que mantinham o ministério de Jesus, mas todas eles passaram pelo momento de conversão, passaram por um momento de terem que abrirem mão da sua força para se entregar ao poder e à graça de Deus. Jesus nunca corrigiu e expôs o pecado daquele povo. Ai de vós, prostitutas. Ele falou isso alguma vez? Ai de vós, publicanos, roubadores, ladrões, ai de vós. Não, ele não expunha o pecado desse povo, porque esse povo já sabia que era pecador, ele já sabia das suas falhas, já sabia dos seus defeitos, eles já tinham consciência de quem eles eram. Qual que foi o único pecado que Jesus expõe? Está lá em Mateus 23, ai de vós, hipócritas. Deus odeia a hipocrisia. E ele fala, ai de vós hipócritas, fariseus e escribas, quase que não sai, que coam o mosquito
mas deixam passar o camelo. Ai de vós, que são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas só tem morte por dentro, podridão por dentro. Por que Deus ele odeia a hipocrisia? Porque Deus não pode abençoar o hipócrita. Deus não pode manifestar o seu amor ao hipócrita. Por quê? Porque o hipócrita, ele tem uma aparência daquilo que ele não é. Deus não pode manifestar o amor dele para um hipócrita. Imagina comigo, você chega diante de Deus, performático, um homem bom, uma mulher boa, cheia de sabedoria, de eloquência, cheia de coisas positivas, e você fala com Deus, Deus fala, eu te amo, você é muito amado por mim. Mas aí você volta e fala, Deus não sabe de nada. Deus só me ama porque eu sou uma pessoa boa. Deus só me ama porque eu sou esse cara talentoso, esse cara bom. Se Ele me conhecesse como eu realmente sou, Ele não iria me amar. Por isso que Deus não pode manifestar o amor dele para o hipócrita, a graça para o hipócrita, o favor para o hipócrita. Por quê? Porque se Ele manifesta o amor dele para aquele cara que está com a aparência de algo que ele não é, quando ele realmente for o que ele é, aí ele não vai acreditar que ele é amado. Por isso Deus ama a honestidade. Por isso Deus ama quando você reconhece a sua fraqueza. Por isso Deus ama quando você chega diante dele e fala, Senhor, eu não consigo mais. Está muito difícil, Senhor. Deus ama quando você chega e fala, Senhor, eu estou querendo desistir. Eu sou fraco. Me ajuda. Nessa hora, você não sabe, mas é o dia que a graça foi atraída até você. Esse é o dia, porque nós achamos o quê? Que nós somos fortes, é quando chegamos do retiro, do acampamento, é quando chegamos do encontro com Deus. Na segunda-feira você está explodindo, fala, rapaz, se eu visse um demônio agora, dava um murro na cara dele. Rapaz, eu estou cheio do fogo agora, estou cheio do poder, isso é muito bom, glória a Deus por isso. Mas você sabe, o poder não se aperfeiçoa na força, é a palavra que está falando, não sou eu. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aquele dia que você se sentir incapaz, que você olhar na sua conta bancária, aquelas suas contas altas, compromissos financeiros que você não consegue pagar, e você falar, Senhor, tem misericórdia de mim, como é que eu vou pagar isso aqui? Eu sou tão pequeno, Senhor. Vai ter força, poder de Deus, Ele vai encher você, Ele vai crescer você, Ele vai erguer você de uma maneira sobrenatural, sobrenatural. Não deixe que as pessoas definam graça para você, a própria Bíblia define o que é graça. Romanos 11, capítulo 11, verso 6, Romanos 11, verso 6, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. O que significa? Que quando está faltando algo, é aí que a graça de Deus pode fluir. Quando você pensa que não consegue, o poder de Deus se torna real na sua vida. Quando você está cheio de si, achando que é bom, achando que é poderoso, achando que é qualificado, Deus não pode fazer nada, porque Deus só pode fazer aonde o homem sai de cena. É como um magnetismo, as forças opostas que se atraem, positivo e negativo são atraídos. Agora, positivo com positivo, ele se repele. Você não consegue. O que é que atrai no ímã? O que é que atrai no magnetismo? As forças contrárias. Deus sempre é positivo, irmãos. Deus nunca é fraco. Deus sempre é poderoso, positivo, forte. E quando você chega diante dele querendo ser forte também, eu sou o grande eu sou. Deus resiste a você. Não sei o que eu estou falando, está lá em Tiago. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quando você chega diante dele achando que é alguma coisa, Deus repele.
Quando você chega reconhecendo que não é nada, Deus fala: vem cá, meu filho, vem cá que eu vou te abençoar, vem cá que eu vou manifestar a minha força, vem cá que eu vou colocar poder em você. Por isso, não queira, eu não estou falando para você ser fraco diante dos homens, não exponha a sua fraqueza para ninguém, mas é diante de Deus, é diante do Senhor. Tem muito irmão que chega diante de Deus querendo ser algo que ele não é, e Deus conhece as suas fraquezas. A graça só flui para a fraqueza. Ele diz, né, volta lá para 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Deus disciplinou Paulo antes de Paulo errar, antes de Paulo pecar. Ele falou para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Qual que é a revelação de Paulo? É a graça de Deus. Essa revelação é poderosa, irmãos. Amém? Você é muito privilegiado por Deus. Está num lugar que prega a palavra do Senhor, que prega a Bíblia, como ela tem que ser pregada. O evangelho da graça de Deus. Mas ela é uma mensagem tão poderosa que ela pode ensoberbecer os nossos corações. Eu já repreendi alguns irmãos aqui, que às vezes falam com desdém de igrejas legalistas. Até eu tive que orar e pedir perdão. Senhor, livra de mim esse sentimento de achar que eu sou melhor que alguém, de achar que eu tenho mais revelação que alguém, porque eu não tenho, eu não sou melhor que ninguém. Mas às vezes nós, com a revelação da graça, vamos conversar com alguém que ainda não entende e fala: não, você está ainda muito no nível lá embaixo, você é legalista, você não entende nada da Bíblia. Não faça isso, porque isso é soberba, é altivez, e Deus resiste ao soberbo. Pastor, mas eu preciso que ele entenda. Então ensine em amor, fala do amor de Jesus, fala do perdão dos pecados, mas não queira discutir teologia com ninguém. Isso é uma vã discussão, que não vai levar você a lugar nenhum. Apenas pregue o amor de Deus. E ele continua falando: foi-me colocado um espinho na carne. O que é esse espinho na carne? Isso aqui tem algumas teorias, né? E discussões teológicas a respeito disso. Alguns dizem que era uma doença, muitos creem que era uma doença, até porque lá em Gálatas, Paulo fala de um problema que ele teve na visão, nos olhos. Mas nós não cremos muito nisso. Pode ser que seja? Pode. Mas a Bíblia explica a Bíblia. E a Bíblia fala lá em Deuteronômio sobre espinho na carne. Espinho na carne eram pessoas inimigas. Tanto é que Paulo fala, o espinho na carne, vírgula, essa vírgula aqui é um aposto. O que é aposto no português? É uma explicação da palavra anterior. Então ele diz, espinho na carne, vírgula, mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro aqui é ângelos. Os irmãos lembram da hora do ângelos? 18 horas teve a Anhanguera? Ninguém lembra? Alguém lembra da hora do ângelos? Ângelos é anjo, mensageiro. Era alguém. Nós cremos que esse mensageiro de Satanás, esse espinho na carne, eram detratores, homens que, eles se juntavam, perseguiam Paulo, até com pedradas, açoites, aonde Paulo ia. Paulo estava pregando o evangelho e tinha gente caluniando ele, tinha gente se levantando para falar que era mentira. Estava pregando contra o templo, contra a lei de Moisés, estava pregando contra o sábado, estava pregando contra o sacrifício. Nós cremos que eram homens e mulheres que estavam se levantando para atacar a ele. E ele fala, no verso 8, coloca aí para mim, que ele orou 3 vezes. Por causa disso, orei 3 vezes. Não é que ele orou 3 vezes literalmente. Números na Bíblia têm significado. Número 3 é quando você faz algo completo. Quando Jesus também orou lá no Monte das Oliveiras, para que Jesus passasse o cálice, ele orou quantas vezes? Quem lembra? 3 vezes. Orar 3 vezes é você orar até ouvir uma resposta de Deus. Amém, irmãos? É orar até que alguma coisa aconteça. Essa conversa que eu não devo orar repetidamente, que eu não devo orar insistentemente. Por que desligou esse ar aqui? Liga para mim que está calor aqui em cima, por favor.
Então, olha para cá, por que que oraram? Por que que algumas pessoas falam, não pode orar repetidamente? Não pode orar se for uma vã repetição. Se for uma vã repetição, não deve orar. Mas Deus nunca proibiu você de repetir as orações. Porque quando você precisa de algo, você tem que orar até ouvir a resposta de Deus. Amém, irmãos? Se você está orando por algo, não pare de orar. Insista em oração, que Deus vai responder. Volta lá para o texto. 2 Coríntios 12, verso 8. Ele orou 3 vezes. E aí, depois que ele orou, até ouvir a voz de Deus, olha o verso 9. O que o Senhor diz? Então ele disse: a minha graça te basta. O poder, ele se mostra perfeito aonde? Na fraqueza. O poder de Deus se mostra completo através da força ou da fraqueza? Da fraqueza. Então, não queira ser forte diante de Deus. Não queira ser alguém cheio de si diante de Deus. Até senti agora uma brisa suave aqui, ó, do Espírito. Isso é pecado para a morte, desligar um ar-condicionado em Araguaína, no Tocantins, nesse calor. Aleluia, volta para cá. Então, meu querido, Deus não quer que você chegue diante dele se mostrando algo que você não é. Pastor, então agora tem que orar por fraqueza, é isso? Não, é só abrir os seus olhos. A fraqueza já existe na sua vida, já tem. É muita arrogância você falar, não, porque eu não tenho fraqueza, pastor. Quais são as áreas? Já viu aquele tipo de gente que fala assim, pastor, nessa área da minha vida eu não tenho problema. Pastor, essa área até que eu tenho um pouquinho, mas nessa, olha, na área de dinheiro, nunca fui tentado. Olha, nessa área aqui, nunca menti na minha vida. Sabe, não seja assim. Você, na sua carne e na nossa natureza caída, somos capazes de fazer muitas coisas horríveis. Por isso nós precisamos da graça de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo foi perseguido, o apóstolo Paulo foi injuriado, o apóstolo Paulo tinha perseguições, mas ele se gloriava na fraqueza. No ponto fraco ele orou, Senhor, tira de mim esse povo, mata esse povo. Deus falou o que para ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Pode falar mais uma vez comigo? A graça de Deus me basta. E ela está disponível para você. A Bíblia também diz que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Essa palavra poder aqui é dínamos. Dinamis, que vem da palavra dínamos. Dinamite. Poder, que indica poder para fazer milagres. É como se eu estivesse falando para você algo. A minha graça é suficiente para você. E sempre que você estiver fraco, sempre que estiver sob ataque em alguma área, é essa área em que o meu poder para operar milagres estará sobre a sua vida. Você é poderoso. E ele continua falando algo. Ele fala: de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. Você tem coragem de se gloriar nas suas fraquezas? Porque a graça, ela não flui de maneira automática. Pastor, eu sou fraco, mas não estou vendo poder aperfeiçoar na minha vida. Eu até reconheço que eu sou fraco, mas não estou vendo poder se aperfeiçoar. Então, a Bíblia diz que nós não é apenas uma questão de saber com os olhos naturais, é uma questão de crer, é uma questão de confessar, é uma questão de você agora se gloriar. Que ele fala, de boa vontade me gloriarei nas fraquezas. Eu sei que você não gosta de falar de fraqueza, você só quer falar dos seus méritos, da parte boa da sua vida, não é verdade? Mas você sabe, nós precisamos nos gloriar e mostrar nossas fraquezas de vez em quando, para que você não ensoberbeça na sua carne. Nós temos hoje 20 líderes de célula na igreja, e eu vou te falar, nenhum é qualificado para o cargo. Amém. Obrigado pelo amém. Obrigado. Eu sou pastor de vocês, eu vou te falar, eu não sou qualificado para esse cargo. Mas por que Deus levanta algumas pessoas? Porque essas pessoas se gloriaram na sua fraqueza.
Todos que eu convidei para liderar uma célula, que assumiram uma célula depois que eu vim para cá, o que eles falaram? Pastor, tem certeza? Tu tá, pastor, não, eu não, pastor. O fulano é melhor que eu. Eu me lembro, eu sentei 2 horas com o irmão, para poder, não convencê-lo, porque eu não convenço ninguém, só para mostrar, irmão, você quer? Eu falei, eu quero, mas eu não consigo. Eu falei, não quero saber se você consegue, saber se você quer. Eu falei, eu quero, mas não consigo. Pastor, eu não sei falar direito, eu sou tímido, eu tenho um problema de relacionamento. Eu falei, você quer? Porque na sua fraqueza, Deus manifestará o seu poder. E hoje ele tem 2 células liderando. Todo mundo que eu vou pedir, desafiá-lo à liderança, que são aqueles que de fato entenderam essa mensagem, ele fala, pastor, eu não sei se eu consigo, olha só para mim, eu tenho um problema, tenho essa dificuldade, tenho essa luta. Mas quando ele aceita, logo logo, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. Irmãos, eu era gago, eu não sabia falar, eu ficava nervoso quando eu falava com alguém mais velho que eu. Minha esposa me conheceu nessa época, 12, 13 anos, eu não falava, até hoje eu tenho que lembrar as palavras que eu estou falando para articular bem, porque senão, como todas as palavras aqui, ora em línguas, e você nem percebe. Era uma fraqueza minha. Quando a minha líder falou para mim, Guilherme, eu quero te levantar como líder de célula. Falei, eu? Não consigo nem falar, minha líder. E aí, aceitei, porque eu fui para Deus. E aí, meu querido, quando eu ia fazer uma célula, eu orava, Senhor, me usa, eu não sei liderar uma célula, eu sou tão pequeno, tão fraco. E quando eu chegava na célula, o poder de Deus se manifestava naquele lugar. Até hoje, irmãos, eu sinto tanto frio na barriga. Deixa eu confessar uma fraqueza minha para você. Para subir aqui, eu fico nervoso. Eu falei para minha esposa hoje, falei, amor, agora eu sei o que é. Todo domingo eu acordo assim, já acordo querendo ir no banheiro. Nervoso. Mas não é porque eu não tenho nada para falar. Tudo pronto, Deus falou comigo, eu quero pregar. Mas eu fico nervoso, por quê? Porque eu sou pequeno. Para pregar para quase 300 irmãos. Eu não consigo, eu não tenho força. Mas quando eu subo aqui, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Assim também vai ser na sua vida. Às vezes você acha que você não tem habilidades para abrir uma empresa, você se vê muito pequeno, ou você já até tem um negócio, o negócio cresceu mais do que você podia administrar, e aí você vai, Senhor, eu não tenho condição de ter uma cartela de gente que me cobra, credores. Todo mês eu tenho uma dívida de tanto para pagar. E se eu não tiver cliente? Você se vê pequeno. Mas se você for para Deus e for honesto com Deus, falar, Senhor, eu sou fraco, eu fico nervoso, eu fico com medo, eu fico ansioso, toda vez que chega no dia 10 para pagar funcionário, eu fico tão nervoso. Senhor, vem na minha fraqueza. Deus vai liberar força na sua vida, provisão financeira, cada centavo que você precisar para pagar o funcionário, para pagar os seus credores, para pagar os cheques pré-datados, Deus vai prover. Mas tem que reconhecer a fraqueza. Reconheça. Aqueles que são tímidos, que não conseguem falar direito, reconheça a sua fraqueza. Glorie-se na sua fraqueza. Se gabe da sua fraqueza. A palavra gloriar aqui é se gabar. O que é se gabar? Sabe aquele pai que fala do filho? Fala, rapaz, meu filho aqui aprendeu a falar com 6 meses de idade. Tem pai que é assim, né? E aí fica disputando. Não, meu falou com 1 mês, meu já nasceu falando. Então, olha para cá. É uma questão de você se gabar e falar. Você fala, eu era gago. Rapaz, eu tremia igual vara verde para falar com um desconhecido na rua.
Até hoje eu não gosto de falar com desconhecido na rua, fico nervoso, mas falo, por quê? O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando a Bíblia diz que o poder de Deus repousa, essa palavra repousar aqui é um termo que é a mesma coisa que armar uma tenda, ou seja, quando você se vangloria nas suas fraquezas, o poder de Cristo arma uma tenda sobre você, o poder de Cristo acampa sobre você. Deus só protege aqueles que são fracos, Deus não pode proteger aqueles que são fortes. Eu sei que isso pode parecer loucura, porque o que você mais ouve hoje na internet é falando para você que você é o cara, a cara, que você pode, que você é tudo, e que você anda sobre as brasas pegando fogo, né? Já vi fazendo até isso na internet, e que você não sei o que, já sabe, o Evangelho ensina isso. Agora nós falamos aqui no início, você é abençoado em Cristo Jesus, você é próspero em Cristo Jesus. Cristo Jesus, tudo tem que ser para Cristo, para a glória de Cristo. Nunca fale de você por si só, coloque sempre Cristo no meio, se glorie nas suas fraquezas, porque quando você é autêntico, verdadeiro, isso vai atrair a graça do Senhor sobre a sua vida. Amém? Ser fraco não muda o fato de você ser justo, você continua sendo justo, justificado pela graça. Mas você e eu somos justificados para sempre, isso não pode ser mudado, mas é na justificação que nós reconhecemos a nossa fraqueza. Por isso nós precisamos nos gloriar, e ele até diz quais são. Oi. Já foi. Fraqueza do sonoplasta que não trocou a pilha, mas vai ter poder disponível para você em nome de Jesus. Aleluia. Então, irmãos, não é só porque você tem uma fraqueza que a graça vai fluir automaticamente. É preciso ter prazer nas fraquezas, é preciso se gloriar na fraqueza, é preciso reconhecer as nossas debilidades. Volto a falar, não é diante dos homens, amém? Não abra a sua fraqueza para qualquer um, não fale para qualquer um das suas debilidades, fala com quem vai resolver, fala com Deus. Diante dos homens você pode até ser forte, mas diante de Deus, meu amigo, vá para o Senhor, sabe, se entrega completamente, chora se for preciso, mas reconheça que você não é nada diante daquele que é tudo, o Senhor Jesus. Ele diz, eu sinto prazer nas fraquezas. Aí ele fala quais são as fraquezas: injúria, quando alguém fala de você, seja honesto, você tem prazer nisso? Eu não tenho, ainda não cheguei nesse nível, mas vou ter prazer quando alguém falar mal de mim. Paulo está dizendo o seguinte, então quer dizer que o poder se aperfeiçoa na fraqueza? Então eu vou ter prazer, eu vou me gloriar na fraqueza. Está entendendo, irmãos? E a primeira fraqueza de Paulo era injúria. Eu vou ser honesto, eu fico mal quando você fala mal de mim. Você não fala não, amém? Mas às vezes algum irmãozinho ou outro fala, só que você fala para um fofoqueiro. O fofoqueiro não aguenta só ficar com ele, ele fala para outro, e chega no pastor, e eu sei quem falou mal de mim, e aí, eu fico mal, eu confesso, mas estou aprendendo a ter prazer nisso, estou aprendendo, ele só sabe disso, glória a Deus, não sabe mais outras coisas. Então presta atenção, quando alguém falar mal de você, quando alguém te caluniar, quando alguém te perseguir, sinta prazer.
nas necessidades. Aqui é financeira, irmãos. Agora aqui é difícil. Você olhar no seu aplicativo do banco, ver cheque especial e sentir prazer nisso. Eita! Sentir prazer, está chegando a conta do cartão de crédito, você fica angustiado. Mas a Bíblia fala que se você tiver prazer, alegria na sua fraqueza, vai ter poder disponível para você. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Muitos acham que esse texto é apenas para o novo convertido. Muitos acham que esse texto ele é apenas para aquelas pessoas que estão nascendo de novo na hora. Mas espera aí, nós continuamos fracos. Então pega esse texto e coloca: aonde abundou a fraqueza, superabundou a força de Deus. Aonde abundou a fraqueza, superabundou a graça de Deus. Tem fraqueza, tem uma necessidade em alguma área da sua vida, tem graça disponível para você, tem poder disponível para você, basta clamar ao Senhor. As perseguições, as angústias, essa angústia aqui não é acusação, não é condenação do diabo. É o que eu falei para vocês, todo domingo eu sinto um frio na barriga, né? Uma certa angústia, de um medo de chegar aqui, se eu não tiver nada para passar para os irmãos, e se eu falar algo aqui, os irmãos não confirmarem, sabe? Isso é fraqueza. Todos nós temos fraqueza. E ele diz: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Às vezes, nós temos costume de sempre falar os nossos pontos positivos, não é verdade? Aqui principalmente, nesse palco, pastores que sobem na igreja é para falar da sua força, e às vezes os irmãos estão olhando para o pastor e falam: o pastor é homem de Deus demais, o pastor não tem fraqueza, o pastor não tem defeitos. Muitos idolatram até o pastor. Mas eu vou te falar, é contra a lógica humana um pastor subir aqui e falar que é fraco. É contra a matemática. Por quê? Porque as pessoas do mundo, as pessoas lá de fora, elas querem seguir super-heróis, né? Nada contra coach, mas é o que está na moda. Os coaches que nunca erram, que nunca aprontam, que nunca tem defeito nenhum. Eu vou te falar, eu sou pastor dos irmãos, e eu sou pequeno, sou fraco. Não falo isso para gerar em você um sentimentalismo, para você entender que não é quando o homem é muito forte que Deus levanta, não é quando o homem é o super-herói que Deus usa todos na sua fraqueza. 2 exemplos eu vou citar para encerrar. O primeiro é de Jacó. Jacó, ele lutou com Deus. Para lutar tem que ter força. Tem ou não tem, irmãos? Ele lutou a noite toda. Ele agarrou aqui no anjo, meu amigo, e rolaram no chão, e brigaram, e o anjo querendo sair, o anjo querendo largar Jacó, porque quando Jacó era forte, Deus estava resistindo. Deus resiste ao soberbo. Quando Jacó estava tentando lutar, Deus estava querendo sair, me larga, sai daqui, Jacó. Mas aí, a Bíblia diz que Deus tocou na junta de Jacó, bem aqui na coxa, e Jacó caiu no chão, gritando de dor. Eu não sei se você já destroncou alguma parte do seu corpo, um tornozelo, talvez o ligamento do joelho. É uma dor terrível, irmãos. Agora imagina na coxa, no fêmur, misericórdia. Mas ele caiu gritando de dor. Imagina a cena, ele caindo no chão, gemendo, gritando. Espera aí, nesse momento que ele solta o anjo e está caído no chão, fraco, sem ter condições, o anjo, em vez de ir embora, é atraído pela fraqueza de Jacó. Em vez de agora, Jacó soltou, Jacó liberou, é fraco, é inútil,
não consegue. O anjo agora, em vez de ir embora, é atraído pela fraqueza de Jacó. Deus não é atraído pela sua força. Deus é atraído pela sua fraqueza. Naquela hora, o anjo vem e fala: qual é o seu nome, meu filho? Por que o anjo pergunta para Jacó qual é o seu nome? Porque alguns anos atrás, Jacó foi hipócrita. Quis ser alguém que ele não era. Ele chegou diante de seu pai Isaac para oferecer uma comida, e Isaac, já cego, pergunta: quem é você? Qual é o seu nome? E ele fala: sou Esaú, o irmão mais velho. Espera aí, ele era Jacó, e quis se parecer, e quis ser alguém que ele não era. O que é isso? Hipocrisia. Você lembra de Jesus em Mateus 23? Ai de vós, hipócritas. E então naquele momento ele mente para o seu pai, falando o nome que não era o dele. Mas agora ele tinha uma outra oportunidade. Estava lá no chão, caído, fraco. E Deus pergunta: qual é o seu nome, filho? Naquele momento ele falou: sou Jacó. Jacó significava suplantador, aquele que passa o outro para trás. Porque quando ele nasceu, ele agarrou no pé de Esaú. Ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, querendo passar o irmão para trás. E foi assim durante sua vida toda. Mas aí, quando Deus pergunta qual o seu nome, ele não inventou nada. Ele não quis se parecer a algo que ele não era. Ele apenas falou: eu sou um suplantador. Eu quero passar os outros para trás. Eu sou Jacó. No momento que ele reconhece a sua fraqueza, Deus fala para ele: a partir de hoje não chamarás mais Jacó, e sim Israel. Porque com Deus lutaste até o fim. Você é príncipe, você não é mais suplantador, você não é mais enganador, você é príncipe e princesa de Deus. Mas tem que reconhecer a fraqueza, tem que reconhecer quem você é. Daquele momento em diante, Jacó sempre andou mancando, mas sabendo que Deus havia transformado a vida dele. Ele era Jacó, mas agora é príncipe. Amém, irmãos? Não queira parecer algo que você não é. Deus ama a sinceridade. Deus ama quando você chora diante dele naqueles dias de luto. Deus ama quando você reconhece que está fraco, porque nós somos fracos. Você não tem que pedir fraqueza não, é só reconhecer. Você acorda de manhã, ela está lá te esperando. Nós somos fracos, mas existe um poder de Deus sobre nós, que nos fortalece, nos dá capacidade para trabalhar, para amar a família, nos dá capacidade para poder prosperar, para liderar na igreja, para pregar o evangelho. Tudo isso é poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso nós somos indesculpáveis para servir a Deus. Porque qual que é a maior desculpa que nós usamos? Eu não posso, eu não sou nada, eu não consigo. Pois é você que Deus quer usar, meu irmão. É você que Deus quer usar. Geralmente Deus vai te chamar para fazer algo que você não é bom. É o contrário. Nós falamos: não, você vai fluir naquilo que você é bom. Às vezes não. Eu não queria ser pastor. Estava falando hoje lá no cursão. Com 15 anos eu recebi meu chamado pastoral. Deus falou comigo que eu iria ser pastor. Foi 2 anos lutando com Deus, igual Jacó. Não vou. Eu vou estudar, ser um engenheiro civil, abrir minha empresa e ficar rico, e servir a Deus como discipulador. E Deus: não, você vai ser pastor. E um dia eu reconheci a minha fraqueza, e o poder dele veio sobre mim. Às vezes você fala: eu não vou servir a Deus na igreja porque eu sou muito pequeno, tenho muitos melhores que eu. Eu vou te falar: você vai servir a Deus, e você vai ser muito usado por Deus na sua fraqueza. O último que eu quero dar o exemplo para encerrar, a equipe pode subir, é de Saul. Saul também